Amém. Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar nossa lição número 4, cujo tema é Quando a criatura vale mais que o Criador. Essa lição, como toda a lição, gente, conclama a todos, inclusive, se puderem acompanhar todos os domingos, se não puderem no domingo, vejam as gravações durante a semana, porque esses temas são temas extremamente ricos, e nos vão auxiliar bastante em temas atuais. A gente viu na aula passada um tema que gerou grande repercussão, pelo menos nas mídias sociais, sobre o progressismo e o liberalismo, como eles vão entrando na igreja. A gente vai ver no próximo domingo, por exemplo, sobre a dessacralização da vida humana, sobre questão de aborto. Em seguida vai tratar sobre a desconstrução da masculinidade, no outro domingo da feminilidade bíblica. Então são temas extremamente atuais e que, óbvio, vão nos munir de instrumentos para que a gente possa lá fora também nos dizer, quando nos perguntarem, qual é a razão da nossa fé. A lição número 4 trata do tema Quando a criatura vale mais que o Criador. Então, se tiverem com a lição aberta, o texto áureo da lição é: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática dessa lição é: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura, peço para que os irmãos de fato acompanhem e, se possível, depois mantenham, as Bíblias também abertas em casa, para que a gente possa, além do título da lição aqui, da leitura base, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui em Romanos capítulo 1. E a partir do versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, a leitura bíblica nesse texto ele é extremamente rico. Ele é um texto que serve muito para os dias atuais. O Espírito Santo, quando inspirou o apóstolo Paulo, ele, claro, escreveu também para aquela época e para as épocas modernas. Então, nós podemos, primeiramente, entender que esse texto de Romanos, ele faz com que nós venhamos a entender a natureza humana sem Deus. A partir do momento em que nós olhamos para a criação, para tudo que é criado, e a criação, ela aponta para Deus, e o homem, ao invés de glorificar a esse Deus Criador, ele desvia a adoração, ou seja, ele é idólatra. A idolatria significa tirar a Deus ou dar a glória a outro que não seja Deus. E nesse caso, esse texto ele vai dizer o seguinte: olha, o homem, ele vendo a criação, ele podia glorificar a um Deus que criou, mas ele, ao invés de glorificar o Deus que criou, ele acaba adorando a criação. Ele acaba, então, ou adorando a si mesmo, que é o que nós vamos ver hoje na lição da chamada auto-idolatria, ou ele acaba também, como acontecia na época, e acontece hoje, alguns deuses, como ele coloca aqui, quadrúpedes, répteis, acabam adorando a criatura ao invés do Criador.
Perceba que em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, ele vai dizendo justamente isso, que o homem, ao invés de ver a criação e adorar ao Deus que criou, ele acaba adorando a criação ao invés do Criador. E aí no versículo 21, ele vai dizer o grande problema. Ele diz assim no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram. Percebe que no versículo 18 e 19, ele fala da maravilha da criação, né? E aí, depois ele fala que o homem, ao invés de ver tudo isso e glorificar a Deus, ele acaba glorificando a própria criatura e a si mesmo. E aí, no versículo 21, no finalzinho, ele diz a consequência disso. Veja que no versículo 21 ele diz, e o seu coração insensato se obscureceu. Então percebe que quando eu analiso a criatura, adoro a criatura e não o Criador, meu coração ele fica obscurecido. E a partir desse momento você vê no versículo 22 a outra consequência. Se o meu coração fica obscurecido, eu me torno louco. Tá? Então meu coração fica obscurecido, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Então, se você hoje analisar a modernidade e entender para aqueles que se acham sábios o quanto eles são loucos. Hoje nós temos várias formas de loucuras generalizadas, que é a autoidolatria, adorar mais a criatura do que o Criador. Hoje, por exemplo, Deus nos fez para dominarmos e nós estamos sendo dominados pela criação. Por exemplo, a gente vê hoje a total subserviência de determinadas pessoas a cachorros, por exemplo. Tá? Criar pet, criar os animais de Deus, claro, nós devemos ter cuidado, mas não ao ponto de igualarmos uma vida humana a uma vida animal. Existem pessoas hoje que estão dizendo-se sábias, tornam-se literalmente loucas. Ou então também, nós vemos hoje a ideologia de gênero, onde você não consegue mais entender a modernidade, você fica sem entender tudo, e você começa a entender que hoje o mundo está assim porque Deus está entregando o homem à sua própria concupiscência. Você vê que aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz, primeiro, o nosso coração fica obscurecido. Segundo, eu me torno louco, achando-me sábio. É a segunda consequência. E a terceira e a pior de todas é o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Ou seja, a idolatria. Então, primeiro, é tudo uma sequência. Eu adoro a criatura e não o Criador, meu coração fica obscurecido. Eu acabo enlouquecendo. Mas não é um enlouquecer no sentido de doença mental, mas é uma loucura ao ponto de você desvirtuar aquilo para que Deus criou. E aí no versículo 23, eu me torno idólatra. E aí vem o que é mais pesado. No versículo 24, Deus diz que entrega os homens à concupiscência do seu coração. Não existe castigo pior de Deus do que entregar o homem às suas próprias vontades. Percebe que quando a gente está orando, o cristão quando ora a Deus por meio de Jesus Cristo, nós pedimos a Deus que seja feita a sua vontade, a vontade dele. Mas quando a criatura não adora mais a Deus, não o enxerga como Deus e não dá graças e não o glorifica mais como Deus, ele entrega ao homem as suas próprias concupiscências. E aí nós passamos a fazer tudo que não é natural. Percebe que quando em Romanos, no versículo 25, ele diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador.
percebe que o versículo 25 diz, olha, tudo isso acontece porque vocês são idólatras. Era essa a nossa natureza antes de sermos salvos. Nós éramos idólatras. Nós olhávamos a criação e muitas vezes, como muitos lá fora, colocávamos a criação como... atribuímos a criação ao acaso. Atribuímos a criação a moléculas unicelulares, né? Mas nunca atribuímos a Deus a criação. E percebe que quando nós não glorificávamos a Deus em nossas vidas, nosso coração era obscurecido, ponto 1. 2, olhando para trás, você se enxerga como um louco, achando-se sábio naquela época. 3, tá? Idólatra, que é outra consequência. E 4, Deus nos entregava as nossas próprias concupiscências. Ao invés de nós dizermos, Deus, faça a tua vontade, Deus olha para o homem e diz, façam a vontade de vocês. E a nossa vontade, o nosso coração, ele é idólatra, ele é insensato, o nosso coração, ele é pecaminoso. E nós, por isso, fazíamos tudo que não agrada a Deus. Então, quando você faz esse contexto, você vai dizer o seguinte, beleza, mas qual é a consequência de tudo isso? Quando nós olhamos para o mundo hoje, que não atribui a glória a Deus, que chacota de Deus, se você for olhar, né, principalmente aqui no Brasil, no carnaval, as escolas de samba, por exemplo, né, as escolas de samba a todo momento chacotam, né, de Deus, de Jesus Cristo. As novelas muitas vezes trazem, né, aqueles que seguem a Cristo como loucos, como fanáticos, como fundamentalistas. Você começa a entender que Deus entrega o coração do homem às suas concupiscências. E aí, olha o que diz o versículo 26. A gente vai passar por 26 porque ele vai dizer aqui as consequências de tudo isso. No versículo 26 diz, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, por nós sermos idólatras, Deus nos entrega as nossas próprias concupiscências e as nossas paixões infames. É por isso que o mundo lá fora, quando não reconhece a Deus, pelo contrário, chacota de Deus, Deus então entregou o homem às suas concupiscências e às suas paixões infames. Por isso que as pessoas lá fora deixaram o uso natural e homem hoje deita-se com homem e mulher com mulher, como se isso fosse normal. Mas a Bíblia fala, aqui no versículo 26, que isso abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. O apóstolo Paulo, ele fala que a homossexualidade é um pecado deliberado contra a criação. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas, quando o homem ou a mulher olham para a criação e não adoram ao Criador, Deus então os entrega às suas paixões infames. E aí então eles acabam adorando a si mesmo, ao ponto de homem deitar com homem e mulher deitar com mulher. Se você olhar para explicações, até mesmo fisiológicas, biológicas, você vai entender que isso é antinatural. E quando você olha para a Escritura, você vê que isso também não é natural. E quando você entende qual é o propósito de Deus para a criação, você vê qual é a consequência da idolatria. A consequência da idolatria é o homem tornar-se insensato. E não só isso, aqui no versículo 26 e 27, Paulo fala da homossexualidade, mas lá embaixo, no versículo 29, ele diz, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza,
maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, que é o caluniador, desobedientes de pais e mães. 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Percebe? O quão o homem é sujo. Quando, ao invés de glorificar a Deus, glorifica a si mesmo ou a criatura? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 32, ele traz o problema da depravação humana. Ele mostra o que acontece quando o homem, espécie, ele não mais adora ao Criador. Quando nós desrespeitamos ao primeiro mandamento, é isso que acontece com a criação. Qualquer semelhança com a realidade não é uma mera coincidência. Hoje, a realidade humana distante de Deus, se você olhar como é a Europa hoje, entregue, ao excesso de racionalismo, se você olhar tudo que acontece na Europa, tudo que acontece nos Estados Unidos, com o tempo acontecerá aqui também. E já está acontecendo aqui também. Todos esses pecados que Paulo falou, do versículo 26 ao 32, já acontecem com muita frequência. E isso já é a consequência do nosso pecado. Já é a consequência de Deus estar entregando a criatura a ela mesma. Ah, não é isso que vocês querem? Vocês não se acham tão sábios ao ponto de acharem que eu não criei ou ao ponto de acharem que não dependem mais de mim? Portanto, eu entregarei vocês às próprias concupiscências. Vocês então estarão entregues às suas paixões infames, deixando o uso natural. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nos deu uma fórmula, que é a Bíblia, e onde nós combatemos heresias antigas com roupagens modernas. Então a lição, ela vai tratar de alguns pontos que são tratados aqui em Romanos com outros nomes. Por exemplo, essa lição eu gosto de começar pelo ponto 2, tá, gente? Porque historicamente falando, o apóstolo Paulo, ele já combatia o que hoje, nós damos um nome mais elegante. Nós estamos combatendo o renascimento, o iluminismo, ou humanismo, e algumas coisas do pós-modernismo. Mas tudo isso, já é consequência natural da entrega do homem às suas próprias concupiscências. Mas isso, claro, acentuou-se, lá no Renascimento, quando aumentou o racionalismo, onde só passou-se a ser aceito a partir de então uma visão não mais teocêntrica do mundo, mas uma visão um pouco mais racionalista, onde eu só posso crer naquilo em que eu consigo explicar. Então, se eu não consigo explicar aquilo, então eu não tenho como crer naquilo. Então, a primeira consequência do renascimento, que vem ali após a Idade Média, é justamente a crença naquilo que se pode explicar. E você entende que a fé, ela crê no sobrenatural. Nós temos alguns autores liberais, como por exemplo, Rudolf Bultmann. Ele acaba criando um fenômeno, entre aspas, da demitologia. Ele coloca aqui o nome, acho que não está aqui, mas é um nome que nós pegamos, que é transformar tudo em mito. Rudolf Bultmann, que é um autor liberal, e muitos, infelizmente hoje, dentro da igreja, acabam crendo nas mesmas coisas que esses autores liberais acabam colocando. Ele diz que muitos dos milagres não existiram, porque aquilo não pode se explicar. Que a ressurreição de Cristo não existiu, ali é apenas uma metáfora. Que a vinda de Cristo também não irá acontecer, que isso aí é outra metáfora. A relativização das Escrituras começa a acontecer a partir daqui.
A partir do momento em que, se eu não posso explicar, logo aquilo não existe. Isso é racionalismo. Nós temos uma corrente dentro do cristianismo, né, do cessacionismo, que alguns são cessacionistas extremados, né, que acabam dizendo que os milagres aconteceram lá atrás. E a partir do momento em que o cânon, que a Bíblia foi fechada, esses milagres não mais acontecem. Isso são os extremados, tá? Mas existe uma corrente cessacionista um pouco mais tranquila, que crê nos milagres, mas isso já é consequência do excesso de racionalismo. Então, a partir do momento que o renascimento, ele tira o foco de Deus e acaba colocando o foco no homem. E aí é que nós vamos tratar de um outro tema chamado antropocentrismo. O antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de todas as coisas. O homem agora é o que passa a definir o que é certo, o que é errado. Não mais as escrituras, porque o homem, ele é o centro. É ele quem vai definir o que é ético ou o que não é ético, o que é certo e o que é errado. Você percebe hoje em dia que está acontecendo isso. Os homens não mais creem nas escrituras e agora eles tornam-se uma régua moral. Eles tentam definir o que é certo e o que é errado. E muitos até dizem, não existe certo e não existe errado. Se te faz bem, então está correto. Não é isso que a gente escuta hoje em dia? Que não existe certo, que não existe errado, porque o homem, quando se desvencilha de Deus, ele fica sem nenhum parâmetro moral. Então, óbvio que se você não tem Deus como Criador, e você transfere para a criatura toda a adoração, a criatura então passa a definir, contrariamente às Escrituras, o que é certo e o que é errado. Olhe lá para fora, tente ver os noticiários hoje em dia. O que é que a população acha certo hoje? A população acha certo o aborto? A população acha certo o uso das drogas? A população acha certo, né, e acha normal e natural as paixões infames, antinaturais, que já foram ditas por Paulo no versículo 26? Percebe que tudo que as Escrituras diz que é errado, o mundo diz que é certo. E que não há problema. Isso faz parte, né, do chamado antropocentrismo, que o apóstolo Paulo já dizia. O homem é um ser adorador. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar outra coisa. O mundo lá fora, quando diz que não crê em Deus, ele se acha, entre aspas, livre. Mas você pode perceber que quando ele não adora a Deus, ele adora alguma coisa. Ou o dinheiro, ou a perversão, ou ele adora, de acordo com as suas paixões infames, entregando-se às paixões antinaturais. Ele adora elefante, ele adora a criação, ele adora tudo aquilo que não é Deus. João Calvino, né, em suas Institutas da religião cristã, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar outra coisa. Naturalmente, quando eu retiro a adoração de Deus, eu coloco a adoração na própria criatura. E aqui é reflexo do antropocentrismo, que advém do humanismo, que está aí no ponto 2.2 da lição, humanismo. E aí o ponto 3 fala do iluminismo e da pós-modernidade. O iluminismo, naturalmente, ele vai dizer que hoje o iluminismo, né, lá atrás, diz que a igreja não era mais essencial. Ela não definiria mais o que é a verdade. Mas a verdade, ela é relativa. É o que a pós-modernidade traz. Relativização da verdade. Não há mais verdade. Verdade é aquilo que te faz bem. Se te faz bem fazer aquilo, mesmo que contrário às Escrituras, as Escrituras não servem mais para nada. Segundo, né, os pós-modernos. Ou alguns pós-modernos colocam as experiências
acima das Escrituras. E diz, não, as Escrituras, elas são importantes para um determinado período, mas as experiências vão estar acima das Escrituras. A pós-modernidade admite como verdade tudo aquilo que você acha correto. Mas eu costumo dizer o que diz um autor, Norman Geisler, onde ele, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele diz algo bem interessante. Ele diz o seguinte, olha, a existência de moedas falsas não destrói a moeda verdadeira. Ah, mas existem várias religiões no mundo, será que só o cristianismo está correto? Sim. A verdade do cristianismo não é apagada porque surgem outras mentiras ao redor. Existe uma verdade. E Jesus é a verdade. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala que Jesus Cristo, ele não lhe deu e não nos deu outra opção. Ou ele é quem diz ser a verdade, Deus, ou ele é um louco. E se você crê que Jesus é uma das verdades, você está dizendo que Jesus Cristo é louco. Ele não nos deu opção. Não a nós, mas ao mundo inteiro. Jesus Cristo não deu opção. Quando ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, ele não está dando opção a você para dizer, não, mas outras religiões levam a Deus também. Não, o que leva a Deus é Jesus. Se Jesus não está ou não é o centro daquela religião, então aquela religião é mentirosa. É simples. Jesus é o caminho. E a partir do momento em que eu não creio no Filho, eu não creio no Pai. E a partir do momento em que eu não creio no Filho, eu não creio no Pai, Deus entrega o homem às suas concupiscências. E é isso que essas doutrinas, essa revolução do pensamento faz. É isso que o Renascimento fez, é isso que o humanismo fez, é isso que o iluminismo e a pós-modernidade fazem. Tirar de Deus o louvor e a adoração e transferir tudo isso para a criatura. Você percebe que tudo isso foi tirado de Deus e dado ao homem. E não tem como existir uma sociedade saudável se ela não segue os preceitos das Escrituras. E aí a gente volta aqui para o ponto 1 da lição, quando ele fala que nós, a partir do momento em que não adoramos mais a Deus como Criador, automaticamente nós vamos desprezar a verdade. E aí nós vivemos num mundo hoje que é um mundo irreligioso, que vive como se Deus não existisse. As pessoas hoje vivem como se Deus não existisse. Elas podem criar um jargão apenas como o nome de Deus fosse um amuleto. Mas eles não creem na moral que Deus nos deu. Você pode pegar hoje pessoas com tatuagens, com o nome Jesus, com o nome Deus, mas às vezes ali é só um amuleto. Eles acham que andar com uma imagem de Jesus no peito, ou escrever o nome na pele, aquilo ali vai ser, ou vai servir como espécie de amuleto, mas eles vivem como se Deus não existisse. Eles não creem mais nas verdades das Escrituras. Eles apenas usam Deus como um amuleto para satisfazer as próprias concupiscências. Tem um livro atual chamado Os Traficantes Evangélicos, Os Traficantes de Cristo, que são traficantes, que, segundo eles, servem a Deus, e muitas vezes, antes de fazer os seus crimes, eles avocam o nome do Senhor para que os proteja. Veja a loucura do homem. Veja a loucura que o homem está sendo entregue. Mas isso é porque o homem não está mais adorando a Deus, não crê mais na sua verdade. Tornou-se um homem irreligioso. No ponto 1 ainda, só que no item 2, ele fala o seguinte, a insensatez humana.
Então, a partir do momento em que o homem não adora mais a Deus, ele se torna um homem insensato. E qual é a consequência da insensatez humana? É a idolatria e a perversão moral. É aquilo que a gente já explicou. A partir do momento em que eu não adoro a Deus como Criador, Deus vai me entregar as próprias concupiscências. Eu irei adorar a criatura, idolatria, e irei ter a perversão sexual, perversão moral. Então são duas consequências naturais. Muito do que acontece hoje se explica por Romanos 1. A perversão moral e a idolatria do homem se explica por meio da idolatria. O culto à criatura, tá? A criatura passa a adorar a si mesmo. É como diz aqui no ponto 3, né, da lição, tipos de auto-idolatria. Hoje em dia, gente, as pessoas se promovem. A auto-idolatria é amar a si mesmo ao ponto de, por exemplo, você fazer tanto o seu marketing pessoal, se amar tanto que você acaba esquecendo até a Deus. E Deus acaba sendo um meio para você se autopromover. A autoimagem, a autoidolatria justifica hoje muita coisa também. Se você for começar a analisar a idolatria, a autoimagem, hoje em dia as mídias sociais refletem muito o amor que o homem tem a si mesmo. Às vezes você vê pessoas que nas mídias sociais só aparecem elas. O homem pode ser casado, a mulher pode ser casada, mas você vai na mídia lá, você não vê mais foto de marido, não vê mais foto de esposa, só vê a foto daquela pessoa mesmo, muitas vezes sensualizando. Uma pessoa muitas vezes casada ou casado, mostrando o corpo, isso tanto o homem quanto a mulher, porque se amam tanto que precisam mostrar o seu corpo ao mundo, onde o corpo, sendo o templo e morada do Espírito Santo, ou deveria ser uma intimidade da esposa ou do marido, hoje é exposto. Porque o homem ama tanto a si mesmo que precisa mostrar ao mundo, entre aspas, quem ele é, a sua beleza. E o que mais dói muitas vezes é você ver crentes com esse tipo de comportamento. Crentes, ou que se dizem crentes, sensualizando, ainda botam fotos sensualizando com passagens bíblicas embaixo. Tá com o corpo toda a mostra e colocando tudo posso naquele que me fortalece. É um amor a si mesmo tão grande que isso cria o que nós chamamos de narcisismo. O narcisismo é a cultura, né, que acaba gerando o hedonismo, a cultura do prazer. Hoje, se o homem pudesse, tem pessoas que se amam tanto que se elas pudessem, elas casavam com si mesmo. Mas como não podem, então elas não casam, elas ficam sozinhas. Porque elas se acham tão boas, tão autossuficientes, que elas não precisam de ninguém. Elas se amam tanto que acabam, entre aspas, casando consigo mesmo, casando com os seus prazeres. Eu não vou casar porque casar provoca isso, porque casar provoca aquilo. Ou seja, o homem ama tanto a si mesmo que hoje a autoimagem ela é muito mais importante do que você tirar o holofote de si mesmo e apontar para Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração do verdadeiro convertido. Ele retira o holofote de si mesmo. E o Espírito Santo, ele torna-se um holofote para apontar somente para Cristo. Os homens, quando olharem para mim, eles não podem me ver, eles têm que ver a Cristo. Hoje, quando você estiver em algum local, no seu trabalho, na mídia social, tudo que você faz deve apontar para Cristo. Não é que você não possa postar algo referente a você, a sua família. Claro, pode, deve postar, e se for da sua vontade, poste. Mas que as pessoas consigam enxergar a Cristo também nisso. A autoimagem, o narcisismo, ele foi destruído lá na cruz. Como o apóstolo Paulo fala, já fui morto lá na cruz, agora não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim.
Então, como pode Cristo viver em você se a todo momento você quer tomar o lugar de Cristo e quer aparecer mais do que Ele? A auto-idolatria é um problema, né, de adorar a si mesmo. O homem também torna-se idólatra em seu coração. Então você começa a perceber que a idolatria no coração, ela surge. O coração do homem, ele é insensato, ele é enganoso, ele é perverso. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seu coração. E ídolo aqui não é só santo, santa, não. O ídolo aqui que fala é dinheiro, é carro, é imóvel, é tudo aquilo que porventura tire de Deus a glória. Lembra que eu falei aqui que a consequência natural de não adorar a Deus, primeiro, ele obscurece o nosso coração. Depois nós nos tornamos pervertidos sexualmente, idólatras. Então, se você olhar o versículo 25, o versículo 26 e o versículo 27 das Escrituras de Romanos capítulo 1, você vai ter as três consequências da idolatria, ou de não adorar a Deus como Criador. Deus me torna um idólatra, obscurece meu coração e me torna pervertido sexualmente. Tá? Então essa é a consequência natural e tudo isso advém, né, da idolatria. Adorar a si mesmo, obscurecer o nosso coração, bem como também ele fala da idolatria sexual. Tá? Então aqui os homens tornam-se, né, idólatras sexuais, hedonistas. O sexo tornou-se algo não mais a ser desfrutado apenas no seio do casamento, mas fora dele, ou antes dele, ou contra a criação. Hoje, se tem muitas vezes a audácia de dizer que duas pessoas que se juntam é casamento. Isso não é casamento. O Estado, ele não tem autoridade para reconhecer o que é casamento. O casamento é uma instituição religiosa, criada por Deus nas Escrituras. O que o Estado fez há uma época atrás foi reconhecer o casamento. Hoje, o Estado não tem autoridade nenhuma para mudar o conceito de casamento. O casamento continua sendo entre homem e mulher. Porque é isso que as Escrituras dizem. É isso que Deus diz. E o Estado não tem poder nenhum de redefinir ou ressignificar o que é casamento. O casamento continua sendo entre um homem e uma mulher. E o Estado reconheceu isso. Mas o Estado não pode mudar o conceito, nem a estrutura, nem a origem, nem a essência do casamento. Percebe que tudo que acontece hoje é voltado porque o homem, ao invés de adorar o Criador, adorou a criatura. A lição que vocês devem levar, né, para essa semana é que quando você vir no noticiário ou analisar as notícias de jornal ou uma conversa entre pessoas que não sejam crentes, comecem a perceber o que é que elas acham normal e comece a comparar com aquilo que diz as Escrituras. E aí você começa a entender qual é a consequência de não amar a Deus sobre todas as coisas, de não reconhecer Deus como Criador. Deus faz o seguinte: você não me reconhece não? Então viva da maneira que você quiser. Gente, isso aqui é um dos piores castigos das Escrituras. É quando Deus olha para o homem e diz: então viva da maneira que você quiser. Eu vou lhe entregar a si mesmo. Então o castigo de Deus para aqueles que não o reconhecem como Criador é Deus entregá-los a si mesmo. E aí acontece o que acontece, né? Todos os pecados do versículo 26 ao 32. E o versículo 32, ele vai dizer o seguinte: cuidado, viu, crente? Porque muitas vezes você, está lá, não, mas eu não faço isso. Então, se eu não faço isso, está ótimo. Não, mas às vezes você também não pode concordar com isso.
Olha o que diz o versículo 32 de Romanos. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem, dos que as fazem. Ou seja, às vezes você não faz, mas se agrada daqueles que estão fazendo, ou diz, mas isso aí não tem nada a ver. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. As Escrituras não nos dão opção, gente. Ou você adora a Deus e segue o que Ele estabelece, ou você será entregue às suas próprias concupiscências. E você está vendo aqui que se você não adorá-lo como Criador, olha o que poderá acontecer com você. Então, irmãos, oremos ao Senhor para que esse mal não atinja a igreja do Senhor. Que essas relativizações da pós-modernidade, do humanismo, do secularismo, não entrem na igreja. Oremos a Deus para que aqueles infiltrados na igreja que vêm com suas vãs filosofias humanas, para que sejam afastados da nossa igreja, para que nem entrem, que Deus os desvie daqui, para que não entrem com seus ensinos pervertidos no meio do nosso povo. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar discernimento ao povo de Deus. Por isso que essa lição é importante, porque é necessário que o homem comece a conferir nas Escrituras o que é pregado, porque só assim esse tipo de filosofia não entrará em nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.